Olá. Quando a gente pensa, assim, em grandes desastres, é muito comum ver aquela imagem do herói solitário, né? Sim, aquela figura clássica. Mas é uma análise mais a fundo, como a que a gente encontra em Resgate Sem Fronteiras, do Alexandre Dachan, mostra que a realidade é bem diferente. Bem mais complexa, né? Isso. O livro meio que desafia essa visão. Argumenta que a eficácia no resgate não depende tanto de atos isolados de bravura, Não mesmo. mas muito mais de estratégia, organização, sabe, tecnologia bem usada e, acho que o principal, o fator humano e a responsabilidade de todo mundo. Vamos explorar um pouco isso. Exato. A proposta do livro é justamente mergulhar nesses pontos. Entender como a preparação, a coordenação e até o jeito como a gente lida com o trauma e a união, como tudo isso faz a diferença quando o inesperado acontece. E ele usa exemplos fortes, né? Haiti, Brumadinho, Petrópolis. Sim, são casos que ilustram bem essa complexidade toda da resposta de desastres. Não é simples. Um ponto que para mim saltou aos olhos na leitura foi a parte da psicologia na crise. Ah, sim. Fundamental. Fala do pânico, claro, da negação, mas também de uma coragem e, uma capacidade de união surpreendente que pode surgir. Pois é. Eu lembro daquele exemplo do incêndio no prédio, sabe? Sim. Que vizinhos que mal se falavam, de repente estavam lá, juntos, ajudando. Uma força que nasce no meio do caos. E o fascinante é justamente essa dualidade, né? Porque ao mesmo tempo que o livro desconstrói um pouco o mito do herói solitário, Aham. ele reforça que a força de verdade está no coletivo, na empatia, na comunicação clara. Entendi. E a análise mostra também o contrário, que a falta de coordenação, como a gente viu em alguns desastres, pode ser tão devastadora quanto o próprio evento. E para essa ação coletiva funcionar, a organização é chave, né? Como é que isso se estrutura na prática, segundo o livro? Então, a fonte detalha bem o papel das equipes tipo USAR, de busca e salvamento urbano. Ah, sim. Elas são multidisciplinares. Você tem engenheiros avaliando as estruturas, táticos planejando as ações, equipes com cães farejadores. É uma interdependência vital, sabe? E num nível maior, de coordenação geral, Aí entram estruturas como o CEOE, o Corpo Operacional de Emergência, e o OSOCC, que é o Centro de Coordenação de Operações no local. Eles funcionam, tipo assim, como o cérebro da operação. a mente coletiva do resgate, como o livro chama. Exatamente, centralizando informações, direcionando as equipes em campo. Interessante essa ideia. Mas o livro também fala dos desafios, né? Tipo, a burocracia contra a agilidade que a crise exige. Sim, esse é um ponto crítico que ele aborda. É um equilíbrio difícil. A necessidade de coordenação às vezes esbarra na urgência, na necessidade de agir rápido. E como superar isso? O livro cita exemplos internacionais, como Turquia e Chile, onde a preparação e a coordenação que já existiam antes foram cruciais. A preparação prévia. Isso. E também a colaboração internacional. Mecanismos como o INSARG, que define padrões globais, e o UNDAC, da ONU, são fundamentais. O respeito mútuo entre as nações facilita muito essa cooperação. Faz sentido? E outro ponto que a análise traz com força é a tecnologia. Drones mapeando softwares, comunicação em tempo real. Parece revolucionário. E é, em muitos aspectos. O livro dá exemplos ótimos, como o uso de drones em deslizamentos para direcionar as equipes com mais precisão. É incrível. Mas, sempre tem um mas, né? Pois é, levanta também um alerta importante sobre a dependência crescente. Sabe, falhas de comunicação, perda de sinal. Complica tudo? Exato. E até o risco de a gente ignorar a intuição humana. Que a análise lembra que continua sendo vital em certos momentos. Não dá para confiar só na máquina. Então, qual a sugestão do livro para equilibrar isso? Usar a tecnologia sem virar refém dela. A recomendação é clara. Usar a tecnologia como aliada, como ferramenta, não como muleta, sabe? Não como substituta total da capacidade humana. E como se faz isso? Investindo em treinamento, treinar para cenários onde a tecnologia falha e fortalecer as habilidades humanas, adaptação, leitura do ambiente, senso crítico das equipes. Isso conecta direto com outro ponto forte do livro: a preparação. A ideia de que o resgate eficaz começa muito, muito antes do desastre. Exatamente. O Darshan bate muito nessa tecla.
A importância de simulações constantes, exercícios conjuntos. Ele cita exemplos na América Latina envolvendo as comunidades locais. É como afiar a faca, né? Manter todo mundo pronto. Isso é a prática que consolida o que está no papel. E, um ponto crucial, aprender com os erros do passado. Fundamental. A análise cita casos onde a desarticulação, falhas de comunicação até entre civis e militares, ou a demora para agir tiveram consequências trágicas. É preciso criar um ciclo de aprendizado contínuo para não repetir os mesmos equívocos. Então, assim, resumindo, o que a gente pode tirar de mais importante dessa análise do Resgate Sem Fronteiras? Fica bem claro que lidar com desastres é uma tarefa sistêmica, né? Vai muito além do heroísmo individual. Sem dúvida. Exige um planejamento robusto, uma colaboração muito afinada entre todo mundo que está envolvido. Diferentes atores. Sim, e uma liderança empática que pense no trauma das pessoas, tanto das vítimas quanto dos próprios socorristas, que é algo importante. Verdade. E, claro, o uso inteligente da tecnologia, mas sempre ancorado na capacidade humana. A mensagem central é essa: a força da união e da responsabilidade coletiva. Quer dizer, a preparação e a organização deixam de ser só técnicas, né? Elas passam a ser a base da resiliência da comunidade. Precisamente isso. É transformar a resposta a crises num esforço que é genuinamente compartilhado por todos. E acho que fica uma reflexão final interessante, né? Como essa compreensão dessa rede toda de fatores humanos, técnicos, organizacionais, pode de fato inspirar as comunidades a se prepararem melhor para o inevitável. Como cultivar essa resiliência de forma proativa, né? Muito antes de qualquer crise acontecer. Exato. Uma questão para a gente pensar.